Olha, uma mulher de 27 anos morreu depois de levar um choque elétrico durante uma cerimônia religiosa em Catanduva. Gabriela Vilas de Almeida estava cantando, fazendo uma oração, enfim, quando levou uma descarga elétrica no microfone e começou a passar mal. A mulher chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Veja aí. A igreja evangélica onde ocorreu o acidente permaneceu fechada no final de semana. O responsável não foi encontrado para falar sobre o assunto. O local já foi periciado e a Polícia Civil investiga o caso. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, Gabriela Edvirges Vilas de Almeida, de 27 anos, fazia uma oração e teria levado um choque do microfone. Ela ainda chegou a ser socorrida e levada até o hospital, mas não resistiu. No atestado de óbito constam parada cardíaca e a exposição do corpo a uma carga letal de energia elétrica de forma acidental como causas da morte. Nossa equipe procurou um eletricista para saber se seria possível um equipamento desses oferecer um risco tão grande a alguém. Elcio, que tem 32 anos de experiência, afirma que uma falha de instalação da aparelhagem de som pode sim fazer o microfone ser um condutor de uma descarga elétrica capaz de matar. Outra possibilidade é a vítima ter uma doença pré-existente do coração e mesmo uma voltagem mínima ocasionar a morte. A energia que passa, que pode passar pelo microfone, o senhor acredita que não poderia matar ninguém? Não poderia matar. Não poderia matar, porque o equipamento deve trabalhar com 12 volts, com voltagem menor, transformando dentro do próprio equipamento. A voltagem é mínima? Mínima. Não deveria matar as pessoas. Só se houver um defeito lá na placa, está passando a corrente maior para a pessoa. Ou então a pessoa tiver um problema de saúde. Tiver um problema de saúde, e aí mesmo uma voltagem pequena, ela pode vir a falecer. Outro caso que chamou a atenção na região aconteceu em junho em Ibirá. Uma criança de 8 anos levou um choque ao tocar na cerca instalada pelos pais para espantar os animais que atacavam as aves no galinheiro. Ela não resistiu e morreu. O eletricista destaca que todo equipamento ligado à energia oferece riscos. Mesmo em casa é preciso tomar cuidados. Chuveiro, lâmpadas, qualquer manutenção ou reparo devem ser feitos com os aparelhos desligados, principalmente quando em caso de limpeza for utilizada a água. Às vezes a pessoa está na cozinha, molha o fogão, lava o fogão, molha ele, desliga a tomada, deixar ele secar bem sequinho para voltar a usar o equipamento. Qualquer equipamento da cozinha, o liquidificador, qualquer equipamento na cozinha ou qualquer outro equipamento. Molhou, deixa secar bem, põe ao sol, deixa secar bem sequinho para voltar a usar o equipamento. Dispositivos de 3 conectores de energia, chamados T's, devem ser evitados. O melhor é, em caso de necessidade, utilizar tomadas extras para evitar sobrecarga. Fica todo o equipamento ligado numa tomada só e ocasionando a sobrecarga. Por isso que deve ser evitado. O que dá uma sobrecarga? Porque a tomada suporta só 10 amperes e se ultrapassar essa amperagem começa a aquecer e pode pegar fogo. Olha, é lógico que ninguém gostaria que tivesse ocorrido um acidente como esse. Por isso, o nosso trabalho aqui é de alerta, de orientação, né? A tecnologia avançou bastante, né? Antigamente você via tomadas simples, hoje já tem aquela de 3 pinos, do meio com aterramento, né? E muitas pessoas residem em casas aí que tem, de repente, um sistema elétrico, a fiação antiga. A pessoa tem que pensar realmente até em trocar essa fiação, esses pontos de energia para oferecer uma maior segurança para todos os seus familiares, né? Agora, com relação a essa morte aí, é algo que, né, está sendo apurado, o que realmente aconteceu, se foi problema lá na fiação, na instalação elétrica da igreja, ou se foi o equipamento que deu algum problema, na verdade, foi mal instalado. Isso daí não cabe a gente julgar aqui e apontar responsáveis. Isso daí compete à polícia. Agora eu estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral a capitã do Corpo de Bombeiros, Lidiara Lenarduzzi, que vai falar sobre essas instalações. De quem é a responsabilidade de verificar, de fiscalizar instalações elétricas, tanto em igrejas, né, locais de grande aglomeração, de boates, de estabelecimentos comerciais? A quem compete isso e quais são os principais cuidados que tem que ter?
Bom, no Corpo de Bombeiros, né, ele faz essa vistoria dependendo da classificação, se for comércio ou residencial, dependendo da classificação que ele recebe na legislação, ele tem uma periodicidade de fiscalização do Corpo de Bombeiros. Só que no momento que o Corpo de Bombeiros vai até o local, o que a gente verifica? A gente verifica a aparência da instalação elétrica, não a capacidade dela em si, né? E a gente exige uma anotação de responsabilidade técnica que ela é fornecida, no caso, por engenheiros, né? Engenheiros elétricos ou até um técnico eletricista, mas ele precisa fornecer essa anotação de responsabilidade técnica para que a gente possa aprovar o alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros. Qual é o grande problema que a gente tem? A nossa vistoria, em determinados casos, ela é de 2 anos ou, em alguns casos, ela é de 3 anos. Então, a gente só vai fazer essa fiscalização e exigir essa anotação a cada 3 ou 2 anos. Então, nesse período que a pessoa mudar a edificação, ela ampliar, às vezes tem pessoas que ampliam a edificação e esquecem da parte elétrica. Então, aumenta a capacidade, por exemplo, no caso da igreja, aumenta a capacidade de fiéis que vão na igreja, aumenta a capacidade do som e esquece se a capacidade da energia elétrica tem essa possibilidade, né? A instalação foi feita para um determinado equipamento e se aumenta a capacidade, né? Isso. Melhora o equipamento, mas se esquece que lá tem um ponto de energia que pode sobrecarregar. É lógico que a gente não está afirmando o que teria ocorrido lá, isso daí compete às autoridades locais, mas é um alerta realmente que a gente dá, né, das pessoas se atentarem para isso, porque toda instalação elétrica obedece normas, né? Ela obedece normas, isso tem normas reguladoras, né, normas de capacidade reguladoras. O bombeiro, ele exige que esteja dentro dessas normas, ele exige que essa capacidade seja respeitada. Como a gente disse, a gente fiscaliza ela visualmente, se ela está em condições, então ela tem que estar dentro de conduítes, dentro de shafts, devidamente identificado, porém, a gente exige essa responsabilidade técnica que é de quem fez a instalação elétrica. Essa seria a responsabilidade de quem fez a instalação elétrica. O importante é a gente ressaltar aqui que com eletricidade não se brinca. Quem está construindo, quem está reformando aí, tem que tomar muito cuidado, chamar uma pessoa técnica, capacitada, né? Não economizar em materiais. Fala, não, é só desse jeito, depois vai ampliar o sistema lá, de repente a utilização de uma rede de energia vai ser para um determinado fim, a pessoa quer economizar, não, coloca desse jeito mesmo que vai dar, e de repente acontece o acidente, a gente não sabe por quê e o problema nasceu lá atrás. É importante ficar atento com relação, né? A gente lembra que no caso de eletricidade não tem só o risco do choque, a gente também tem o risco do incêndio, né? Então uma sobrecarga da rede, uma instalação incorreta, não tem só o risco do choque, da pessoa ir lá, a hora que ela for acessar a rede elétrica, ela levar esse choque. E do incêndio, a gente atende vários casos de incêndio, onde é provocado por sobrecarga da rede, né? Por um curto-circuito ou sobrecarga da rede. Então, essa instalação ser feita. A gente faz fiscalização em residências de condomínio, seja elas verticais ou horizontais, e comerciais. A gente lembra que a residência unifamiliar, a gente não tem essa entrada. Então, a pessoa que tem que ter essa consciência, contratar profissionais capazes, ou ela mesma deixar de fazer, porque às vezes tem algumas pessoas que acham entendidas do assunto e acabam realizando e acabam fazendo de forma precária, e isso acaba acarretando ou o choque ou o próprio incêndio. Hoje cedo eu conversei com um eletricista, ele falou com relação àqueles testes, né? Porque tem muita gente que tem em casa, né? E a gente vai falando aqui, dando dicas, de repente a pessoa, não posso gastar nisso, mas isso daí é realmente necessário, porque de repente o barato sai caro. Isso. Né? Então a pessoa tem que sempre rever, fazer uma manutenção preventiva. Não é verdade? Não bobear com isso. Nós usuários dos aparelhos elétricos, eletrônicos, a gente não tem noção da capacidade, né? Então, evitar a utilização até do T, se for necessário mesmo, verificar a capacidade daquele material, porque às vezes a gente acaba ligando equipamentos que sobrecarregam de maneira excedente mesmo aquela tomada. Então, evitar isso, fazer cada aparelho numa tomada especificamente. O aterramento da residência é importante também, né? Para que não aconteça o choque elétrico ou do comércio, e evitar fazer gambiarra. Então, puxa um fiozinho ali, o famoso gato, né? Puxa um fiozinho ali, puxa um fiozinho aqui, emenda com outro, acaba envolvendo uma fita isolante de forma precária. Então, a prevenção nesses casos do choque, de acidentes, é
primordial para que evite esses casos que a gente acabou de ver aqui. E a fiação ali, ela tem um tempo de uso, né? Ela vai envelhecendo, vai ficando, vai endurecendo o fio, de repente pode desencapar, principalmente se tiver contato com água ali. Então, realmente tem que tomar cuidado, tomar a precaução para evitar acidentes, seja em estabelecimentos comerciais que tem fiscalização, seja dentro de casa. Não é porque não tem fiscalização ali dentro que você vai colocar em risco toda a sua família. Tem que tomar cuidado e procure um profissional habilitado. Capitã, muito obrigado pela sua participação mais uma vez, tá bom?